Bem-vindos a mais uma semana aqui com a gente, a mais um podcast. Que alegria! Estamos aqui na Central das Escrituras, aqui nos Estados Unidos, usando esse estúdio maravilhoso aqui da Central para poder falar com vocês, trazer coisas maravilhosas para vocês. Temos 2 convidados hoje, de novo, arretadinho, tá? Semana passada, retrasada, sei lá, nem sei mais, tivemos um casalzinho arretadinho, agora temos outro que não moram aqui, mas estão visitando, já fizeram podcast com a gente, é a segunda vez. Nós estamos aqui com a Rai e com o Lu. Bem-vindos! Muito obrigada, estamos muito felizes novamente por estar aqui, né? Estivemos aqui no ano passado, mês de abril mais ou menos, contando um pouquinho da nossa experiência. Estamos aqui de novo para trazer um pouquinho de graça do nosso Ceará para vocês. Boa! Para mim é um privilégio também poder estar aqui com a Andressa. Gente, na primeira conversa eu pude descobrir muito de algumas falas que eu fiz, que é engraçado quando a gente fala, quando a gente expõe, a gente consegue memorizar e ter aquilo mais vivo na nossa mente. Então eu estou muito feliz de poder compartilhar algumas coisas das nossas vidas e poder relembrar e ter tudo vivo novamente na nossa vida. Vamos lá, né? Eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho de vocês, porque assim, eles estiveram aqui, eu não acho que foi ano passado, acho que foi ano retrasado, será? Foi 2023, é verdade. Eita, que eles viram um ano. Viram um ano, gente, é porque eu ainda estou em 2024. E eu vou pedir para eles falarem o que eles fizeram por 2 anos, certo? E também um pouquinho de vocês, quantos filhos, se são formados em alguma coisa, conta aí pra gente. Então vamos lá, meu nome é Rayane, eu tenho 34 anos, tenho 2 filhos, Arthur e Felipinho. A gente viveu uma grande aventura na nossa vida durante 2 anos, vivemos no motorhome, conhecemos toda a América do Sul, uma das nossas metas era conhecer todos os templos, né, da América do Sul. E vivemos muitas experiências. Quem não viu o nosso vídeo no podcast aqui, ó, em 2023, vai lá que a gente contou muita coisa legal. E assim, a gente está aqui hoje de novo para falar mais um pouquinho para vocês de coisas que a gente viveu depois daquele encontro e um pouquinho também da nossa vida, das coisas que mudaram, né? E estamos preparados para esse podcast. Hoje nós somos a família que era nômade e voltou para a vida tradicional. Então a gente vai falar um pouquinho dessa mudança. E eu sou o Luciano, rapidamente, né? Eu tenho 35 anos, vou fazer 36 esse ano. Sou formado em administração, trabalho numa empresa familiar lá em Fortaleza. A gente tem uma funerária e um cemitério. Então, é uma coisa assim, eu cresci com isso. Então. Tem onde cair morto. Já tá protegida, tá coberta, amor, tá tranquilo. Era uma das brincadeiras que eu tinha quando eu era adolescente. Ó, se for meu amigo, tem onde cair morto. Então era chantagem, né? Mas assim, cresci num ambiente que para muitos parece hostil, principalmente sentimentalmente, mas isso me trouxe um amparo muito bom de como lidar com as minhas emoções, de como lidar com momentos difíceis e também tirar proveito de tudo que a vida nos dá, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é de várias fases. Já fomos nômades, já vivemos aqui nos Estados Unidos por 3 anos, voltamos. Nossa vida é de recomeços e isso traz um gás para nós muito especial, porque a gente aprendeu a lidar com as diversidades e encontrar alegria em cada recomeço. Eu acho que lidar também com esse trabalho de vocês, né? É você olhar para a vida de uma forma diferente, né? Porque você lida com a morte todo dia, né? E você olha para você, pô, eu tô vivo, o que eu preciso fazer para ajustar aqui minha vida, ter uma vida mais feliz? É verdade, a finitude que nós temos, clareza, né? Porque assim, é a única certeza que nós temos é que nós vamos um dia partir, né? Um dia falecer. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue dar mais emoção, mais intensidade naquilo que nós vivemos e, consequentemente, encontrar a felicidade de uma forma mais rápida. Mas aí vocês foram mais além, né? Quero encontrar emoção, pegaram um caminhão, né? Quem assistiu, quem não assistiu, vamos dar um resumão aqui. Pegaram um caminhão, reformaram esse caminhão, se não me falha a memória, Exato, foi isso. Transformamos numa casa. Transformaram numa casa com 2 crianças. Quantos anos eles tinham quando tudo começou? O Tutu foi em 2021, né? Ele tinha 7? 7. 6. 6. Ele estava E o Felipinho só tinha 4. Tinha 3 fazendo 4, porque ele faz no final de dezembro. 21 de dezembro. Então ele tinha praticamente 4 anos. aninhos. E aí voltamos,
ele tinha O Tutu ia fazer 8 8 e o Felipinho fez fez 6. 6. Da onde surgiu essa ideia de sair pelo mundo? Quem teve a ideia? Como é que surgiu isso? Como é que Eu foi? sou a empolgada e ele é o que tem a ideia. Eu tive a ideia Mas o quando problema é que eu me empolgo. começou a pandemia, Ele lançou, né? tu aceitou Isso, e disse, foi isso vou, mesmo. Agora. vamos. Eu cruzei e ela bateu, ela foi Já lá cabeceou. e cabeceou Pois é, dentro do pesquisar, gol. vamos fazer. E assim, foi no começo da pandemia, então a gente estava ainda mais trancafiado ali dentro. Foi uma mistura de sentimentos, Foi. né, ali. E querendo ou não, eu estava vendo o outro lado, porque eu trabalho com isso, né? Então a gente viu uma quantidade de mortes muito grande e a gente pensou, vamos viver então. E a gente viu, a gente não pode sair de casa. Então vamos levar a casa com a gente. quem E aí diga foi que- quando a gente construiu a nossa casa que a gente estava em casa, estávamos seguros, mas a nossa casa podia estar em qualquer lugar. E vocês saíram de Fortaleza e qual foi o primeiro destino? E aí o primeiro objetivo era chegar no Ushuaia, Que é que o fim foi do o fim mundo. do mundo, né? Que é conhecida como Terra do Fogo, a última cidade das Américas. Então fica lá embaixo, um dos pontos mais próximos da Antártida. Depois a gente subiu E aí pelo depois Chile, o né? objetivo era vir até o Alasca. Mas aí a gente viu que o ideal era completar ali a América do Sul e depois ver quais seriam os novos planos. Então nós subimos pelo Pacífico, conhecemos toda a costa e voltamos pela Venezuela e entramos novamente no Brasil. E deram um pulinho aqui também, né? E demos um pulinho aqui Sem, também. sem a casinha Sem a móvel. Sem a casinha. casinha, foi. Por enquanto, né? Sem a Não, casinha. quando vocês, Quando quando a vocês gente tava vieram lá. aqui, vocês Isso, deixaram no Chile. no Chile. Exato. Pegamos E um avião voaram pra pra vir cá. pra E cá. vamos pra cá. Foi quando a umas gente se conheceu. férias da viagem. Tá, e aí, curiosidade aqui, as crianças eram pequenas, mas Sim. estavam na idade de De escola. escola. E aí, como é que vocês administraram isso? Gente, olha, o que eu posso dizer é que se naquela época eu já achava que o trabalho do professor era difícil, eu aprendi na prática que é muito difícil. É muito difícil. E, tipo, a gente viveu um aprendizado, né, Lu? A gente teve que aprender para que eles não ficassem atrasados. Então a gente estudou bastante, a gente pesquisou bastante. Claro que nada substitui, porque a gente não é formado para isso, mas a gente deu o nosso melhor. E teve o lado bom E também, teve né? o lado das bom. A gente se experiências aproximou que eles muito dos viveram. meninos. A gente viu uma mudança muito grande no nosso relacionamento com eles. A gente sabe que quando a gente está na nossa vida aqui, como o Luciano voltou para a nossa rotina tradicional, isso se perde muito, porque a gente tem que trabalhar, né? A gente trabalha externo, as crianças vão para a escola, e quando todo mundo está dentro do lar, a gente se encontra num staff mental, cansado, e às vezes a gente não consegue dar o que a gente gostaria de dar, o que a gente deu. E hoje a gente consegue ver muito isso nítido. Fazer a balança. Fazer a balança. Quando a gente estava na estrada, como a gente vivia 100% ali em família, a gente via como a gente tinha muitos momentos que a gente não está mais conseguindo ter agora. E a gente vê que a criança ela também necessita muito disso. Necessita. Porque, por exemplo, a gente achou que eles estariam atrasados, né? Porque a gente não é professores, não é formados nisso. Tentamos ali com conteúdo online que a gente tinha comprado na época e a gente voltamos para casa e agora? Será que eles vão acompanhar na escola? A E para gente tinha nossa muito medo surpresa, disso. os meninos foram excelentes Muito na bom. escola. Eu, mãe, fiquei feliz, né? Bons professores. As notas Nossa, acima ok. de 8, assim, tiveram aquela dificuldade da rotina inicial de ter que acordar todo dia, Porque tudo ir para a tem seu horário, né? escola, professor, uma turma grande ali com 20 crianças, eles tiveram um pouco para se adaptar a isso, mas assim, em termos de conteúdo, a gente viu que eles, Riquíssimo, na verdade, né? eles estavam um pouquinho na frente, Na né? frente. É o que eu costumo dizer, eles conheceram vulcão de perto, eles conheceram a Patagônia de perto, os Andes, Saíram muita coisa da teoria e foram pra Glaciares prática, de né? pé. glaciares, então foi uma coisa assim muito rica para eles. Imagina em que termos de agora conteúdo. tem alguém aqui nos assistindo e diz assim, não, eu quero fazer essa loucura. Qual é o melhor conselho que vocês pudessem dar para essa pessoa? Esse é o conselho? Faça. Faça. Eu, Eita, E como não a- espere Tiago. muito. Tu sabe o Precisa que de um que eu- empolgado nesse Não, casal, hein? mas sabe o que eu acho? Assim, isso é muito interessante, porque eu tava conversando com a minha mãe, ela falou assim, ai, eu tenho muita vontade de fazer isso. Ai, eu tenho muita vontade de fazer aquilo. E a minha sogra é o exemplo disso, tá? Porque ela disse, ai, eu tenho muita vontade de aprender inglês. E minha sogra tem 62 anos. E eu disse assim, faça, esse é o momento.
Os filhos estão criados, trabalhou o que tinha que trabalhar, e se não tivesse feito, esse é o momento. Porque É tudo agora. tudo é agora. É viva hoje como se fosse o último dia, porque a gente realmente não sabe, gente. A gente não sabe. Então, hoje ela tá aqui com 62 anos, estudando. E, tipo, pra ela, isso é muito difícil, mas ela tá vivendo uma coisa que ela sempre quis viver. Imagina ela não fazendo isso, ela teria pensado, como é que teria sido? Velho. Como é que Nunca teria E se, né? saberia, né? E se? E E eu se acho que tivesse sempre, isso? O sempre problema é é o o e momento. se, entendeu? Se você tem coragem e tem esse sonho, esse desejo, existe um momento claro de preparação, porque todo mundo tem que se preparar para fazer uma determinada coisa, mas você também tem que estar disposto àquilo ali, porque nem sempre vai ser fácil. Vai ter os estresses, porque há quem diga que é muito bom viajar assim, viver assim. Não é sempre fácil. Existem seus desafios como qualquer coisa na vida. Mas como era algo que a gente queria muito, então pra gente, era a realização de um sonho. Apesar dos pedras pelo caminho, pra gente aquilo ali era a realização de um sonho. O que eu diria para essa pessoa seria, se ela tem um desejo e não tem a coragem, comece fazendo. Comece fazendo, que é a coragem, quando você menos imagina, ela já está ali, você já está fazendo aquilo que você sonhou. Que às vezes você espera para, tem que acontecer determinada coisa para me fazer aquilo. E aí, às vezes aquela determinada coisa, aquelas ações não acontecem e você acaba se frustrando. E assim, só para compartilhar um pouco dessa aventura que foi, quando nós voltamos, durante essa viagem que a gente fez, essa vida que tivemos esses 2 anos, nós nunca sentimos falta da vida tradicional. Mas agora na vida tradicional a gente sente muita falta da vida na estrada, por incrível que pareça. Então, para quem tem o desejo de fazer isso, vá, porque é uma experiência única, é maravilhoso. Você se permite viver culturas diferentes, conhecer pessoas diferentes, e isso é muito bom pra gente. Pra nossa mente, pra nossa cabeça, a gente consegue identificar pessoas que são de diferentes países, mas que talvez vivam os nossos mesmos dilemas. Que têm filhos, que são da mesma idade, que estão passando por dificuldades, ou países mesmo que não estão vivendo períodos bons, e o nosso também. Então a gente consegue ver essas identificações em povos diferentes, culturas diferentes, e isso é muito legal. Isso é muito legal. Vocês viram 2 lados da moeda, certo? Ter tempo de qualidade com os filhos, que não tem como não ter você na estrada, só vocês 4. É um por todos e todos por um, né? Isso. E Vamos se agora, adaptar lá, né? 24 e horas. agora vocês estão vendo o outro lado da moeda depois de 2 anos. O que vocês teriam de conselhos? Porque agora vocês estão tendo que buscar esse tempo de qualidade, como você falou, porque eles têm horários, têm rotinas. Não é só escola, né? No Brasil, parece que a gente tem que fazer milhares de cursos junto com a escola, né? Uma doideira. Esportes, tem que Tem que tocar um piano, tem que tocar um negócio, né? tem que estar com a agenda preenchida. Preenchida, que deixa a criança até muito sobrecarregada. Como que vocês hoje conseguem olhar e falar assim, tá, qual que é o mundo ideal agora, que essa é a vida real da maioria das pessoas, né? Como ter um tempo de qualidade com os filhos? Eu acho que os filhos, eles estão mais preocupados com as coisas que o tempo que a gente dedica a eles, não com as coisas que fazemos com ele. Então, eu vejo que se a gente inclui eles em poucas coisas, vamos preparar uma comida com a gente, vamos planejar alguma coisa com a gente, vamos, assim, aqueles minutos ali que a gente está junto, que a gente está fazendo as coisas juntos, eu vejo que isso é o que conta muito para os filhos, né? Que a gente tinha de sobra dentro do motorhome, porque é muito legal fazer várias trilhas com os filhos, era isso. Mas a gente sabe que o que fica dentro da criança é aquela atenção que a gente dá para ele, né? Deixar de fazer um pouco nós para fazer com ele. Então, eu sinto que agora as pouco tempo que a gente tem, que é basicamente à noite, quando a gente prepara Lê um livro com eles, assiste um filme com eles, ou janta juntos. Uma coisa simples, mas que a gente Quando a gente escuta, né? O Luciano, ele sempre dedicado a eles, não com celular, não com... Vocês já chegaram a perguntar para eles o que eles mais sentem falta na estrada? Já. O Arthur, nosso mais velho, eu acho que ele sempre teve uma percepção um pouco maior
e um pouco melhor do que era viver na estrada. O Felipe era muito pequenininho, então para ele tudo era muito folia. Então o Arthur, ele já consegue identificar tudo que ele gostava muito. Ai, eu adorava quando a gente encontrava com os amigos tal. Ou então, ai, você lembra daquele estacionamento que a gente ficou lá e que tinha a praia? Ou, a gente pode fazer uma trilha hoje? A gente vai fazer o que amanhã? O primeiro mês que a gente chegou em Fortaleza, todo dia. A gente vai fazer o que hoje? Tem algum canto pra gente ir? Tem uma praia pra gente? Tem uma montanha pra gente ir? Então, pra ele, a percepção disso, de que aquilo ali não ia existir aquilo ali por um determinado tempo, quando ele se irritava, ele dizia assim, eu sinto saudade do motorhome, eu não quero ficar aqui, né? Ele dizia, ele externava muito isso. Vira e mexe, ele ainda fala, nós vamos voltar quando? A gente vai voltar quando? E o Felipe, agora, o Felipe ele entrou muito nessa fase, porque quando a gente criou o nosso mapa de para onde a gente queria ir, um dos nossos sonhos, que a gente ainda vai realizar, é ver uma aurora boreal. Então, Felipe, o que é que tu quer ver? A aurora boreal. Boreal, que é boreal, não é boreal. Então, a boca dele é ir pro Alasca para conhecer a aurora boreal. E o Arthur, a gente vai de motorhome. Então, o Arthur, ele gosta. Para ele mesmo já disse, eu não... No meio, assim, do período da escola, que a gente ainda vai entrar um pouquinho nesse assunto, ele falava muito, eu não gosto da escola, eu quero estudar no motorhome, eu quero viajar, eu quero... Então, ele tem esse espírito mais aventureiro, livre. O Felipe, a gente já nota que ele gosta de sentar, ele é mais centrado, ele gosta de estar com os amigos, pintar, desenhar, ele não sente tanta essa necessidade, mas o Arthur, ele já sente mais. E aí puxa isso um pouco da gente, porque eu acho que o Arthur ele é bem parecido tanto comigo e um pouco com o Lulu. Ele também gosta de ter o lugarzinho dele, o cantinho dele, mas ele também tem esse espírito, mas eu acho que eu ainda sou mais. Eu também não tenho muito apego. Ela é mais ativa do que eu, dá pra perceber pelas ações, né? Eu sou mais calmo. Pra perceber pelas ações, Eu não entendi o que ele quis dizer aqui com as ações. O que ele quis dizer? Não entendi. Tem que ter um equilíbrio nesse casal, ele é um equilíbrio. Eu penso um pouquinho mais, ela já vai lá Bora. A empolgada. Ela falou desde o início que ela é empolgada. Uma coisa pra gente, os nossos filhos, eles têm lembranças das coisas que nós fizemos só nós 5. E as coisas mais simples. Não é presente caro. Eles gostam também de um presentinho, tá? Não vou... Como todos. Como todos nós. É. Mas eles lembram de coisas específicas. A última do Brasil, que foi ir para Foz do Iguaçu, antes de mudarmos para cá. Nós fomos de carro de São Paulo para lá. Eles têm recordações tão simples, de coisas simples, que você fala, nossa, gente... Desculpa, amor, eu tenho uma história muito boa. Quando eu trabalhava no Brasil com a fotografia, eu falei assim para Thiago, eu vou trabalhar até o dedo cair. Quando o dedo cair, a gente vai para Disney. E a gente começou a juntar dinheiro, e o Thiago, amor, eles são muito pequenos. Eu falei, não, eles vão ter essa experiência enquanto crianças. Eu quero que eles tenham essa experiência. E comecei a trabalhar muito, juntar dinheiro, e viemos para Disney com os 3. Passaram-se 2 anos. É da mesma experiência que me veio à mente, é a mesma. Mas só para trazer mais detalhes, é que a gente veio nós 5, a prima da Andresa com o esposo, tinha um casal aqui, então a gente meio que juntou uma galera aqui. E fomos para Disney. Viemos para cá, para Utah, e dirigimos de Utah para Califórnia, numa van, que a gente pensou, da hora, tá todo mundo animado, você vai pra Disney, a Disney que era o foco, beleza. Sei que no meio do caminho a gente foi parando, a gente foi pra, quem conhece a região aqui, a gente foi pra Moab, a gente foi pro Grand Canyon, a gente foi fazendo uns passeios muito da hora. E aí até chegar na Disney, a gente parou numa cidade antes da Califórnia, e pegou um Airbnb, passou o dia lá que tava todo mundo muito cansado, falou, cara, vamos dormir aqui, aí pegou uma casa, ficava sei lá, umas 2 horas talvez da Disney, e a gente ficou lá naquela casa, passou um dia naquela casa. Aí viemos pra Disney, foi aquela alegria. E nossa, as crianças tudo cansadas na Disney, mas estavam na Disney. Não importa. Era o que eu queria. Ninguém vai passar essa infância sem ir pra Disney. Passaram-se uns 2 anos, talvez, a gente foi para um parque aquático em São Paulo, no interior de São Paulo. Esqueci o nome do parque. Acho que é o Termas. Tem algum nome, Termas. E eu falei, não, pai Thiago falou, vamos pra lá, vamos passar o dia e tal. Cara, no final de tudo, eu não lembro quem teve a ousadia de chegar pra mim e falar, isso aqui é muito melhor do que a Disney. Falei, o quê? Eu quase perdi o dedo. Tá aqui, duro até hoje. Falei, como é que é? Eu fiquei chateada. Imatura, né? Quando a gente é muito nova, a gente é meio doida. Aí eu falei, gente, eu trabalhei que nem uma doida, que nem uma cachorra,
pra pessoa vir falar, pro cidadãzinho vir falar que isso aqui é melhor que a Disney. E um ou outro ainda completou, dizendo o seguinte. Aí a gente falou, não é possível você estar falando isso. Ela falou, não, mas lembra aquele dia que a gente ficou naquela casa, que a gente passou o dia na piscina? Foi o melhor dia da viagem. Aí a gente falou, não é possível, velho. Não é possível, a gente visitou cada lugar lindo, tudo, mas não, aquele dia, pra eles, de ficar só na piscina, foi o melhor que eles queriam. E eu tava falando com o primo do Thiago, que tá aqui nos assistindo hoje, o Gustavo, que o Thiago tem uma viagem sem o Thiago e tem uma viagem com o Thiago. O Thiago é muito divertido. Então isso faz, tá com ele as crianças Tá adoram. jogando a pressão aí, hein? Pressão. Tá querendo viajar de novo, né? Toda Tá hora. querendo viajar, Toda hora, percebi. tô pronta. Quando o Thiago tá com eles, o Thiago, se tiver que pular na piscina, ele vai pular. Se tiver que... A gente viaja que tem muitos lagos, né? Que tem as pedras. Eu não vou pular dali, mas nem que me pague. Quer Tem dizer, um tio que pula. dependendo, né? É, A gente que pula. Né? E o Thiago vai em cima da pedra, pula com os nossos filhos. Então ele fica as crianças ficam tão felizes porque tá tendo tempo de qualidade. Não é o que se paga, não é uma viagem cara. Cara, é impressionante como uma viagem pro interior, de onde a gente morava, foi muito melhor do que uma viagem pro exterior. É as experiências que você vive naquele local, né? Uma coisa que a gente normalmente sempre conta para as pessoas que conversam com a gente sobre a nossa viagem pela estrada. E os meninos têm algum canto assim preferido? Gente, a gente viajou durante 2 anos pela América do Sul. Conhecemos muitos lugares. Mas o lugar que meus filhos sempre falam é a Pedra Azul do Espírito Santo. E não foi pouco lugar, não, mas isso é tão nítido na cabeça deles, porque foi a primeira trilha da nossa vida. Aí teve uma Era uma parte que trilha muito alta, subia de corda, cordinha. e não tinha nada segurando a gente, Então, foi uma loucura, não a gente façam isso. botamos ele Eles dentro, aqui nos nas meios suas das pernas e subimos juntos. E chegou uma hora que eles estavam muito cansados, porque realmente a trilha era muito longa, eles eram pequenininhos, né? Nunca tinham feito isso, Acho que eram desacostumados. 6 quilômetros. Aí a gente disse assim, ó, vocês sabiam por que o nome é Pedra Azul? Porque essa pedra é mágica. Se abraçar, ganha poder. Até hoje. Eles contam a mesma história. A gente tem foto eles deles cansavam, abraçando. iam lá e abraçavam qualquer pedra aqui. A gente, isso daí é parte da Pedra Azul. Aí eles abraçavam. Agora eu tô forte, tô vamos. com energia. E, gente, é a história que eles mais contam. E eu digo isso porque foram 2 anos vivendo em 10 metros quadrados, a gente não tinha como estar comprando nada. Como você falou, presente é legal, toda criança gosta de ganhar presente. E os meninos, eles não tinham isso, eles viveram isso, de não comprar nada de brinquedo, não tinha espaço. Então eles viviam com o que eles tinham, os carrinhos que a gente trouxe do Brasil, alguma coisa, um ioiô, um peão, sei lá, um galho, que é o que eles nem brincavam com os carrinhos, brincavam com os galhos lá do mato. Pegavam os galhos e iam brincar. E tipo, isso pra eles marcou muito. E é tão interessante isso, porque nesse Natal, o Felipe não, porque ele tá na fase do Pokémon, então a gente sabia o que ia dar pra ele. Mas o Arthur, que era o mais velho, a gente, e aí, Tutu, o que é que tu vai pedir pro Papai Noel? E ele dizia, não sei, não tenho nada que eu quero não, assim. Aí bora, Tutu, ajuda o Papai Noel, Tutu, vamos lá. Aí eu ficava, como é que uma criança de 9 anos não sabe o brinquedo que quer um carrinho de controle remoto? Aí, não, carrinho de controle remoto não. Aí e um boneco especial, um Lego. Aí ele, não gosto de Lego, não. Tu quer um motorhome? Aí eu fiquei assim, pensando, imaginando que na verdade ele perdeu um pouco dessa superficialidade e eu acho que ele agora está mais preocupado com momentos, com o que ele vai fazer, isso, do porque que ele realmente tem muito... com o que ele vai ganhar ali com as coisas. Ele tem muito disso. O Arthur, ele tem a mente muito criativa e curiosa. Então, ele é muito do esporte, ele não gosta muito de tipo, eu vou ficar aqui conversando ou jogar um jogo de tabuleiro. Não, ele quer ir pra rua, ele quer correr, ele quer pular, ele quer se aventurar, ele acha que ele tem asa. Eu acho que no final ele acha que é um super-herói, que não vai acontecer nada. Porque a Pedra Azul deu poder pra ele. Deu poder. E isso vale porque os filhos são uma cópia da gente, né? Então, se a gente põe muito a nossa mente em coisas, em dinheiro, não que seja ruim, mas em tentar trocar o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo,
por uma coisa assim momentânea, Uhum. eles vão acabar crescendo com esses mesmos valores. Então, eu acho que foi um dos pontos bem interessantes e muito valiosos para a ganhou. gente. Eu acho que eu vou falar uma coisa que vai chocar todo mundo. Eita, mas é sobre mim, não? Não é sobre Ah, você. não, então pode chocar. Ainda Choca aí não. que você Ainda tem que não. Eu chocar. sempre exponho ele, entendeu? Ela tem acho que ela tem uma meta pessoal. Todo dia. Todo episódio ela tem que trazer uma coisa minha, mas vai, irmão. Quando eu morava no Brasil, eu tinha muito aquela coisa de, eu não gosto de trilha, eu não gosto disso, não, gente, pega o carro e vamos, não, me sujei, que droga que eu me sujei. Eu tinha isso, e eu acho que isso é uma coisa muito comum nossa no Brasil, porque a gente não tem essa coisa aventureira que aqui, principalmente no estado que a gente mora, que aqui tem. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu falei, eu tô decidindo virar minha chave e acabou. Eu não vou ser mais assim. E foi uma virada de chave. Desde que eu cheguei aqui, eu passei a fazer trilhas, eu passei a ir pro meio do mato, eu passei a andar sujo. Se tá com o dedo sujo, não tem problema não. Se pisou na lama, tá tudo bem. Maravilhosa. Que lama gostosa, hein, pessoal? Eu passei... Lava que sai. Lava que sai. Ih, rejuvenesce a lama, passa na cara. E por aí foi. Eu acho que esse é um bom conselho para nós, para o nosso povo brasileiro. Deixar algumas coisas, algumas besteiras que a gente tem na vida, no dia a dia, e dedicar tempo a sair mais, ir mais para a natureza. O que seu filho viveu foi porque ele teve tantas experiências na natureza que para ele nada mais vai fazer sentido, nada mais que toca, nada mais material vai fazer sentido. Agora a gente vai para um outro momento com vocês, que a gente está vendo a vida de vocês, eu acompanho vocês no Sem Rotas, que ainda existe, ainda está lá, ainda bem, e eu tenho acompanhado essa sua virada de chave, Rai. E um pouquinho antes da gente começar, de fato, a falar aqui para todo mundo, você estava elogiando o Luciano e o tanto que vocês dois juntos estão fazendo isso acontecer. Mas para isso acontecer, vocês tiveram que viver uma experiência muito profunda, de passar 2 anos dentro de uma natureza complexa, né? Que a gente está falando de toda a América do Sul, é uma natureza complexa, que tem tudo que é tipo de bicho, tem tudo que é tipo de clima, vocês pegaram de altitude. Só que isso tudo fez vocês reconhecerem uma coisa que vocês agora vivem diferente. O que me fez mudar essa chave foi mudar para cá. O que fez vocês mudarem essa chave foi vocês estarem na estrada. Mas se uma pessoa não tem a oportunidade que eu tive, Thiago e vocês tiveram, eu acho que pensa, analisa, pesquisa no Google lugares para visitar na minha cidade ao ar livre, um parque, qualquer coisa, jogar um pano no chão com um monte de comida, é nosso piquenique. E fazer isso com mais constância. Então agora a gente vai passar para essa parte que eu vi uma mudança radical em você. E eu vou somar um pouquinho disso também, que foi um ponto muito positivo no nosso casamento, né? Nós estamos há 13 anos casados. 13, né? A gente vai fazer 15 anos juntos, 13 anos casados. Vamos fazer 14 casados, mas temos 13. É que eu sou detalhista. E assim, a gente teve altos e baixos durante essa temporada, né? Durante o nosso casamento. E com o início da decisão de construir um motorhome, que foi lá em 2020, eu senti uma mudança muito grande na gente, principalmente porque a gente começou a ter um objetivo principal em comum. E esse objetivo principal em comum uniu muita gente, trouxe a gente para... A gente vive a melhor fase do nosso casamento desde que começamos a construir o motorhome. Tanto entre nós, como pessoalmente, como com os nossos filhos. Foi uma mudança de fase, uma mudança de relacionamento, de vida muito grande para nós nesse sentido. E aí a gente parou o motorhome, né, há 1 ano atrás, mas como a gente já tinha aquele foco juntos, a gente só redirecionou, que foi justamente para ter uma vida mais saudável. Principalmente eu vi a minha esposa, ela sempre foi mais ativa do que eu, e aí eu vi que eu precisava ter aquele objetivo, se ela está indo, eu preciso acompanhar, tem que ser um objetivo em família, ter uma vida mais saudável, ter uma saúde melhor, porque senão ela vai chegar aos 100 anos e eu vou ter ficado no caminho, né? E aí não posso deixar isso, né? E aí
foi mais ou menos um pouco do que aconteceu. E o que te levou a essa mudança? Ou esse desejo? Assim, a gente, como a Andressa estava falando, né? A gente viver na estrada e ter esse contato com a natureza já influencia e ajuda bastante, né? Eu nunca fui sedentária, mas eu sempre tive muitos altos e baixos. Eu sempre ou engordava muito, ou emagrecia muito, sempre procuravam caminhos mais fáceis. A gente tende a querer percorrer, às vezes, por um resultado, um caminho mais fácil. E eu comecei a entender que aquilo ali só me prejudicava. E aí, acho que um ano mais ou menos, né, Lu? A família do Lu tava toda lá em Fortaleza. E, ai, vamos, Fazer uma corrida vamos de rua correr. juntos. A família inteira, vocês vão estar aqui em dezembro, vamos correr todo mundo junto. Aí eu disse, não, gente, tem tanta coisa pra fazer, correr. E, tipo, eu sempre fui um tipo de pessoa, se os meus amigos assistirem aí, vai saber que na época que eu treinava, quando tinha corrida no treino, eu faltava, porque eu nunca gostei de correr. E aí a gente chegou no Brasil, fomos para a corrida, o Luciano ainda não estava nessa fase muito fiel como ele está hoje, mas encarou o decidido. desafio, né? Viu lá todo mundo, vamos. No oba-oba, aceitou? No oba-oba. Vamos, E- vamos. Aquele momento foi a virada de chave. Quando eu vi aquela ruma de gente chegando, eu chegando bem atrás, mas eu chegando bem atrás quase morrendo. Eu disse, gente, tem alguma coisa que não tá certa. Eu não sou tão velha, mas também não sou tão nova. E a minha meta vai ser fazer isso aqui virar prazeroso para mim. Eu sempre fui movida a desafios. Eu tenho que ter um ponto de partida e um ponto de chegada para me sentir viva. E aí eu disse assim, bora, Luciano, vamos. Aí ele disse assim, eu vou, vamos. Aí começamos a correr. Treino vai, treino vem. E a gente lá, seguro, né, amor, fiel. Começamos a se inscrever em várias provas e a gente foi entendendo o que era o prazer da atividade física. Eu não vou dizer corrida, porque eu acho que qualquer atividade física que você faz ali rotineiramente vai lhe trazer esse bem-estar físico e mental. E eu digo isso para vocês porque todas as mães que estão assistindo aqui, que têm filhos, que têm o dia a dia, que têm o trabalho, que têm o esposo, porque tudo isso é uma carga emocional pra gente durante o dia. A gente limpa, passa, trabalha, cuida de menino e recebe reclamação de escola e às vezes tem que resolver aqui, às vezes o marido não tá bem, a esposa não tá bem. Quando a gente pratica algum tipo de exercício físico que traz esse prazer emocional e estar, pra gente é como se a gente conseguisse, naquela hora, eu tô pronta pra tudo. Pode vir. Então, pra mim, o esporte, ele foi isso. Ele foi uma força que eu encontrei para lidar com muitas coisas que eu estava lidando naquele momento, porque foram muitas mudanças. A gente mudou, quando a gente chegou, a gente não foi para nossa casa, a gente foi morar com a minha sogra, porque a gente ainda estava naquela, né, Lu? Vamos vender o Ainda tinha que motorhome. vender o motorhome. E a gente ainda estava com a mente ali quente, vamos construir outro. E o motorhome era toda a nossa reserva financeira, né? Exatamente. Para quem pensar, vocês saíram porque tinha o dinheiro. Na E verdade, não, vendemos o nosso apartamento, construímos o motorhome. vendemos o motorhome e agora estamos tentando construir alguma vida. E voltamos a... Então, a gente, para mim, o esporte ele foi isso. E com ele veio a autoestima, que é o que estava faltando muito em mim. Eu estava me sentindo cansada, foram 2 anos ali, eu 100% focada neles, e a gente sabe que quando é mãe, a gente muitas vezes esquece da gente em prol dos nossos filhos, o que são os nossos problemas na frente dos problemas dos nossos filhos, né? A gente vive para eles, a gente vive para os nossos maridos, e às vezes a gente realmente se esquece. E para mim o esporte foi assim, alimentação, tudo. E quão importante foi ter o Luciano do teu lado? Muito. E eu vou lhe dizer por que que foi muito. Porque até então ele não estava lá, né? Não, mas olha só isso. Antes de eu viajar para o motorhome, eu treinava muito, eu tinha minhas amigas, você não sabe. É muito importante também Muito. a Você ter influência, amizades. das amizades. Só que quando eu chegava em casa, eu tinha um parceiro que Não estava no ele. mesmo alinhado com você. E para eles não era Comia importante. pizza e hambúrguer todo E dia. eu não era uma pessoa que eu conseguia conversar. O quão aquilo ali era bom para mim. Ele não entendia isso. E eu vou ficar te interrompendo porque eu Pode quero só ver a dinâmica do negócio. Mas vocês brigavam por causa disso? Brigava.
E pra tu, como Porque era eu sou pra uma esposa ti? tóxica. Não é isso, você é empolgada. Esposa tóxica. E como era pra ti ver toda essa... Porque ela Pra tava mim- numa outra pegada e você tinha, eu imagino, 2 caminhos assim, né? Pra mim não fazia sentido, porque não era uma coisa que me dava prazer. Não gostava, Tá. né, Então, amor? assim, por que que eu tenho que fazer isso? Isso daí É tu, faz tu tu. arruma as Tu tuas que escolheu, confusão, vai, é. vai Que tu, perturbação, né? né? Ah, fica com os teus pepinos aí, que eu não quero não. E o que foi a tua mudança da chave? E, assim, além de sentir que a gente estava mais conectado e eu sabia que aquilo ia fazer bem para o nosso relacionamento, de forma pessoal eu sabia também que eu estava ficando um pouquinho mais velho, eu sinto que algumas coisas que eu fazia antigamente eu já não faço tão bem, equilíbrio, essas coisas que eu vejo que os meus filhos, hoverboard, meu filho, da primeira vez ele já conseguiu andar. Eu fui subir, rapaz, quase levei estrupicão, não consegui andar de E se hoverboard. cair, ainda tem o problema. É, vai se quebrar todo. Eu comecei a sentir a necessidade de que minha saúde, o meu corpo também precisava Tava sendo daquilo. negligenciada, né? E aí foi bom, porque aí peraí, vai ser bom para minha família, vai ser bom para mim e a minha esposa, ainda vou contar uns pontinhos com ela. Vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. Só que Não a tem por que não. Só que a diferença que eu sinto nele hoje é que ele pegou gosto, que isso é muito bom quando você pega gosto, porque quando você vai ali, o começo é sempre assim, você vai pela disciplina, porque você tem uma meta, tem um desafio e quando você termina, você se sente bem. Mas ao longo do tempo, você vai sentindo prazer naquilo, é o seu tempo de qualidade com você mesmo, porque não é só o tempo de qualidade com sua esposa, não é só o tempo de qualidade com seus filhos, é você ter um tempo de qualidade pra você. De você ir no salão. A mulher não tem isso, né? Eu vou no salão lavar meu cabelo, fazer uma hidratação. E aí você se sente bem com aquilo. E quando você consegue identificar, como ele identificou que estava negligenciando a saúde dele e o corpo físico dele, ele começou a entender que aquele era o momento. E pra gente isso foi muito bom, porque na época que eu treinava só com minhas amigas, a gente tinha ali o nosso grupo, e isso era muito bom, motivado, mas quando eu chegava em casa, eu tinha o contrário, e isso me desmotivava. E aí daí hoje, imagino que gerava as brigas. e gerava os conflitos. Aham. Então, quando isso mudou, que ele mudou, lá fora eu tenho pessoas que me impulsionam e dentro de casa eu tenho pessoas que me impulsionam mais ainda. Ele é o tipo de pessoa que, tipo, amor, você vai correr hoje? Eu vou correr com você. Aí ele já leva o celularzinho, ele me filma, eu vou esperar você aqui. Ele se empolga, vocês já notam uma empolgação pela atividade física independente, entendeu? Por ele mesmo. E isso... Sabe o que eu percebo quando você está falando isso? É que tem alguns fatores aí para a gente direcionar, né? Por exemplo, você estava numa mudança de chave primeiro que ele. Sim. E automaticamente você não tem como empurrar isso goela abaixo e dizer, Lu, vamos lá, preciso de você e tal, tal. E talvez venham os conflitos, as brigas. Mas ele também vai ter o tempo dele. E o legal da história é que você conseguiu perceber por você mesmo que, cara, se eu faço isso, não é só bom para mim, é bom para minha família. E ao fazer isso, vocês começaram a melhorar o relacionamento, mas houve o seu tempo, talvez esses conflitos, e aí eu falo até porque talvez tem pessoas que estão na fase que vocês estavam um pouco tempo atrás, de que era um objetivo com o outro separado. Não adianta querer mudar. É mais fácil apresentar benefícios e dizer, cara, vem comigo, meu amor, vem comigo. E o interessante é que eu falo que tudo isso aconteceu durante a melhor fase do nosso casamento, que foi depois... E sem cobranças, né, Lu? Depois do motorhome. Então, assim, não quer dizer que foi só mil maravilhas. Lógico. Viveram com o motorhome, voltaram para casa, tá tudo bem. Não, a gente teve conflitos ao longo desse período. tempo, mas assim, a nossa conexão, o nosso amor, a nossa família, eu sinto que flui de uma forma muito mais fácil agora. Principalmente por causa dos objetivos juntos. E a gente falando sobre saúde, né? Isso não é só sobre saúde. Igual aquele vídeo que às vezes a gente vê isso aqui, não é sobre dinheiro. Isso não é só sobre saúde, é sobre todas as mudanças que às vezes a gente quer impor para os nossos companheiros. E a gente viveu uma fase muito ruim, né, Lu? Antes mesmo do motorhome, porque tinha algumas coisas que me incomodavam muito nele e tinha muitas coisas que incomodavam ele em mim. E às vezes a gente quer empurrar aquilo ali, né? A gente quer... Então usa como desculpa. Eu só mudo se você mudar.
Você não faz isso, por que eu tenho que fazer por que aquilo? eu tenho que fazer aquilo? Então, a gente viveu isso. Eu acho, né? Eu tenho certeza que ninguém viveu 15 anos aí de um relacionamento perfeito, maravilhoso. Se chegou a 15 é porque Exato. passou por muita coisa. E assim, a decisão de estar juntos foi primordial, foi acima do desafio. Porque se a gente não tivesse tido essa decisão com visão que a gente tem hoje da igreja, que o casamento, a família é para toda a eternidade, a gente já teria separado. Desistido. Nos primeiros Nos conflitos. primeiros conflitos. Lógico. Porque, como você Tem que ter falou, às propósito. vezes são coisas pequenas que a gente transforma elas em grandes, são coisas que não são compatíveis, como eu sempre treinando, cuidando de mim. Quando eu chegava em casa, ele estava lá, deitado, sem fazer nada, assistindo um filme, e tipo, jogando. Um burgão na boca lá. Hamburgão na boca. Vambora. Então, pra gente, mulher que tem os hormônios diferentes, tudo é muito mais aflorado. O homem, ele é muito mais tranquilo por si só. Ainda bem. Às vezes vocês, assim... Ainda bem. Não, era É o que conflito eu digo todo. pra ele. Eu digo assim, Ave Maria, Lu. Isso antes, né? Você tá vendo uma pilha de louça, por que você não lava? Eu tenho que estar pedindo. Ele diz assim, é só você me pedir. Então, às vezes, você tem que pedir. Eles precisam escutar o comando. Porque eles não conseguem identificar, assim, o caos e ir lá e resolver. Eles precisam escutar o comando. Eu ainda completo a frase, não tem nem pra que falar desse jeito, cara. É só pedir, meu, lava a louça, pô, agora, vou lá lavar, não é já. Não tem Então, pra problema. mim, isso na época... Não é uma coisa de 5 Pra quê, de né? cabeça. Então, pra mim, isso na época foi, assim, um caos. Porque eu não entendia, ele não me entendia. A verdade é que a gente só olhava para cada um de si e a gente, na nossa cabeça, por diversas vezes, a gente achava que a única solução realmente era se deixar, entendeu? E aí é onde a gente encontrou, depois de muito tempo, quando a gente começa a pensar, né? Poxa, o que o diálogo mudou na nossa vida, né? O que foi essa mudança? Às vezes é preciso mesmo de uma mudança radical. É de, tipo assim, eu vou priorizar a minha família agora, eu vou priorizar a minha esposa. Sai do Porque, trabalho, vou se for priorizar preciso, o meu se for preciso esposo. fazer o seu sonho, tem que deixar o meu trabalho de 20 anos. É uma Às vezes decisão é difícil. preciso. É uma Às vezes é preciso. É uma decisão difícil, muito difícil. Mas quando você bota na balança entre a sua família e talvez o profissional ou o dinheiro, E eu a nem família falo ela só é a mais família, importante. mas às vezes o seu bem-estar, que às vezes você está num trabalho há 20 anos que só lhe suga, você não está cansado. bem consigo mesmo e você acaba sendo refém, porque você tem medo de tentar uma coisa nova, porque você já está acostumado com aquilo que talvez pague as suas contas, e aquilo não está te fazendo bem. E é o que eu digo, deixa aquilo para lá. E uma das coisas que quando a gente foi viver na estrada, que a gente conversava com outros viajantes, a estrada sempre provê. Era uma das coisas que a gente sempre compartilhava. Acontecia, o pneu furou, era incrível, como todo mundo aparecia alguém para lhe ajudar. Assim, Faltou uma coisa, aparecia todo mundo que viveu ou vive na estrada tem uma experiência de algo desse tipo. E a vida, na verdade, é assim. A vida, ela sempre provê um jeito quando a gente vai fazer o que a gente quer, quando a gente vai fazer o que a gente ama. Eu tenho certeza que vocês devem ter a gente largou alguma coisa para vir para cá, talvez, ou para viver essa vida, que tiveram que abrir mão de algo, e de repente a coisa aconteceu e deu certo. A gente A não teve vida problema na vida, né? Foi tudo tão perfeito, nossa Eu acho vida. também. e eu acho A que gente deve estar isso... vendo a Disney até hoje. E eu acho que isso é o caminho de quem cria projetos, de quem tem metas, objetivos. É o caminho. Não tem como você traçar um objetivo e achar que ele vai sair perfeito do começo ao final. Vai ter alguma hora que vai dar problema. E aí é quando você aprende a lidar com eles. Mas quando você faz coisas em conjunto com seu muito mais cônjuge, fácil. é muito mais fácil. Muito mais. Vocês falaram, eles chegaram aqui falando do podcast. Agora foi, Andresa, esse ano tá indo direitinho e tal. Eu sempre quis fazer isso. Isso é uma coisa social. Não nos traz dinheiro, nos tira dinheiro, na verdade, porque tira a gente de trabalho, prazer, né? Tira a gente de trabalho. Hoje o Thiago teve que sair correndo, um monte de coisa dando errado para ele, teve que sair correndo, chegou em casa, banho e vamos. Então, de fato, é uma coisa que demanda tempo pra gente, né? E eu sempre quis muito isso. Vendo muita gente se divorciar, vendo pais com muita dificuldade com seus filhos. E eu falava, nossa, tem tanta gente com experiência bacana que eu gostaria que contasse.
E o Thiago, ele ia lá, ligava uma luz pra mim, ia lá, mandava uma mensagem, fazia aquilo que ele conseguia. Era o propósito dela. Era Volta o à meu história, era o propósito. propósito dela. Eu não tinha nada a ver com isso. E quando a Até gente... agora eu não sei o que tem a ver com isso. Engraçado, Já que ele tá tá falando mais falando- do que ela, né? Tá falando mais eu do tô que... quietinho, não tô nem Eu conseguindo tô achando falar. que é podcast dele agora. Do Thiago, né? Não, Mas já que ele tá falando sobre isso, eu queria até dizer que eu não sei o que eu faço aqui. E aí, quando a gente teve contato, né, com o pessoal da Central das Escrituras, que a gente poderia teríamos a oportunidade de usar aqui o estúdio e tal, e eu falei pra ele assim, nossa, como é que eu vou falar isso com ele? Eu vou levar um fora, porque eles queriam um casal, né? E aí quando eu fui falar pra ele, ele, tá bom, liga pro Lucas agora. Eu falei, gente do céu, cadê meu telefone? Não é possível. Não é possível. Só que desde então, tudo tem funcionado tão bonitinho, parece que as coisas estão surgindo, assim, igual um filminho, sabe? A estrada tá provendo. A Aí, estrada A tá vida provê, a provendo. vida provê. E as coisas estão acontecendo, porque o propósito é o mesmo. Ah, mas aí é só um podcast? É só um treino. um treino, um trailer? Não, tem outras coisas que você pode ter em projeto. Ter um projeto junto com o seu cônjuge. Isso vai fazer vocês se unirem, vai fazer vocês se sentirem parte um do outro. E tudo melhora, gente. Exato. Todas as outras coisas melhoram. Relacionamento com o filho, relacionamento sexual, tudo. Tudo. Isso é uma Porque coisa... você tá bem, né? Você E tá quando a bem. gente tá bem, a nossa luz, ela emana. A gente consegue... É. Tudo que a gente faz bem. Porque nós estamos Ai. bem. A Rai estava bem no relacionamento dela com ela mesma, treinando. Mas quando você entrou, o relacionamento do casal ficou muito bom. Tudo muito melhor. O relacionamento com os filhos fica muito bom. Tudo fica melhor. E quando a gente fala de relacionamento de casal, não é só conversar, bater papo, não. É relacionamento íntimo, relacionamento físico. Essas coisas ficam... Até a própria intimidade da conversa. A gente se permite, a gente se sente mais à vontade para falar coisas para os nossos parceiros, eles sentem mais à vontade de falar para a gente. Porque quando existe essa distorção muito grande, a gente fica um pouco mais distante. Tem segredos, né? Tem coisas que Tem você coisas não que quer você fica, "Ai, será que compartilhar." eu não vou compartilhar? Ele Não não vai vai nem me se entender. interessar. Ele não vai nem se interessar. Ou vai me julgar. Ou vai me julgar. Eu lembro que quando a gente começou a correr, né? O Luciano, ele gosta, tudo dele ele é muito mais divertido do que eu. Ele é muito. Sorriso tudo- vem tudo- dela, como é que eu sou mais divertido. Tudo dele é mais assim, não, eu tô indo só pra diversão, eu gosto, eu vou pra me divertir, aí brinca, faz folia, ele é assim, ele fala com todo mundo, e eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu entro no negócio, aí eu já fico almejando coisas maiores. Já quer ser campeã. É isso. Tipo, será que eu consigo chegar em primeiro lugar? Eu sou muito competitiva. Volta a ser a empolgada, né? A empolgada entrou, vou ganhar. Onde é que eu ganho? Onde é o pódio? Vou compartilhar aqui. Ela já tá pensando no Iron Man. Eita! Eita, não bem. digo nada, Não só digo digo isso. nada. Ó, Mas esse é o propósito dela ou é o do casal? Agora virou do casal. Putz, como é que tu entra numa dessa, meu? Como é que tu entra numa dessa? eu tô tentando terminar 10 quilômetros aí, né? E aí, quando a gente começou a correr, aí eu disse assim, amor, será que eu tenho condições de correr uma meia maratona? Aí ele, amor, você consegue. Você consegue, você tá treinando direitinho, você é mais focada do que eu. E pra mim aquilo ali foram só palavras. Só que quando eu vi que ele tava disposto a ir treinar comigo, a ir me pegar nos treinos, a me levar pros treinos, a me filmar, Ficar com as crianças ficar com as enquanto treina. crianças, porque, tipo, como a gente tem uma carga horária de trabalho, eu tinha que estar 8 horas no trabalho, as crianças tinham que estar 7h30 na escola, então eu tenho que treinar de 4h30 até as 6 horas. Então, o meu horário era muito cedo. E eu estava disposta àquilo ali. E o melhor de eu estar disposta, eu sabia que eu podia contar com ele. Porque aí eu sabia que eu tinha carta branca para lutar por aquilo ali, porque eu tinha um parceiro do meu lado que tanto gostava disso e entendia, como também estava disposto a me ajudar no momento que eu precisasse estar fora. Então, no sábado, 4 horas da manhã, eu já estava correndo na rua. E ele ficava com as crianças. E aí depois a gente começou a conversar com os meninos começaram a ficar só. Começaram a crescer, aí a gente Aí começou a ele deixar disse, só. eu vou junto com você, e aí me filmava, ia comigo. Então eu vi uma empolgação nele que me empolgou. Aí você vai vencer agora. E aí eu disse assim, eu tô pronta pra vencer agora. Onde é o pódio? Onde é o pódio? Quando chegou o dia da minha maratona, ele disse assim, eu vou estar lá pra
Jogar água. Pra jogar água, dizer, você chegou. Quando eu cheguei, que eu vi ele, gente, pronto, foi a melhor coisa. Mas pronto, eu venci o que eu queria. E isso pra mim, eu disse assim, caraca, será que se eu não tivesse o apoio de um parceiro, eu teria conseguido? Fica a dica, pessoal. Então, a dica é, apoiem suas esposas. Eu acho que consegue, mas precisa de uma determinação ainda maior Maior. quando você faz sozinho. É possível? É possível. A gente sabe que existe pessoas sós, né? É possível, Isso. você consegue também. O Thiago, quando coloca o dedinho dele, o negócio vai mais, né? Isso Mas porque quando a são gente tem dois, uma né? paci- Imagina. Dois. Quando tem uma ajuda, São é duas muito mais mãos, rápido. imagina 4. Você viu que eu te mandei? Tudo bonitinho, tudo escritinho ali. Eu não consegui enviar porque eu não tenho teu WhatsApp. Então eu tive que Aham. printar e tal. Mas tão bonitinho, né? Thiago, eu nunca ia ter essa capacidade, amiga, de fazer isso, porque eu não sou dessa. Eu sou de outras coisas, mas disso não. Ele organiza tudo bonitinho, combina o horário com o rapaz. Eu venho aqui, ó, e converso. Eu sento aqui e converso. Não, é O pessoal tá delícia. feliz, o pessoal tá feliz com o podcast, entendeu? Ah, tá bom O negócio agora, é né? chegar e bater papo. Então, a meta é o quê? É traçou metas, inclui. Inclui o parceiro, que eu acho que os dois juntos se ajudam. Agora deixa eu fazer uma pergunta, eu tô querendo meio tumultuar o negócio, tá percebendo, né? Tô vendo. Eles, E se O ele, podcast é dele, né? e se ele não tá de acordo contigo? O que é que pode, Como já o que, esteve, o que né? é que Já você aconteceu. pode trazer de conselho? Como você reagiria? eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza disso porque eu já vivi essa fase e foi uma das fases mais difíceis do nosso relacionamento e eu acredito que a primeira delas é a paciência. E, tipo, é muito difícil. Eu tenho uma... Assim, eu era muito jovem, eu acho que eu devia ter uns 13 para 14 anos. E eu me lembro muito bem dessa história de uma irmã da igreja, que a gente era muito amigo da família, meus pais na igreja, e a gente sempre via ela na igreja só. E os filhos todos lá, ela sempre estava só. E ela sempre tentou, foram 12 anos tentando levar o esposo para a igreja. E quando a gente se selou, ele era conselheiro do templo. Então, depois de muito tempo, e o que ela mais me disse no dia lá no templo é que eu tivesse paciência no relacionamento, porque muitas vezes a gente vai conflitar. Não tem como, são dois seres humanos diferentes. E a gente que é membros da igreja, quando a gente está num relacionamento, no namoro, a gente conhece uma parte daquela pessoa. A gente não tem como conhecer 100% daquela pessoa. Porque a gente não tem como experienciar uma vivência junto sem ter casado. Então, a gente vai conhecer o nosso parceiro mesmo depois que a gente está ali, ó, dentro de casa, vivendo o dia a dia. Então, muitas coisas vai mudando ali. A forma de falar, é na hora que vem a primeira briga, é a primeira... Porque quando briga no namoro, um vai para casa, outro vai para outro. A gente não sabe como é que o cara ficou lá com raiva, ou então como é que a esposa ficou lá com raiva. Então, o primeiro surto que ele viu meu, eu disse assim, calma, que essa mulher Já pode devolver? doida, já pode devolver. Ou então, a primeira raiva, briga que a gente teve, a gente disse, caraca, foi isso que eu escolhi, é isso mesmo, eu vou viver isso aqui na minha vida. A gente entra meio que em parafuso. O pessoal diz que tem a crise dos 6, 7 anos de casado, né? Então, eu acho que o diálogo, a conversa, pra gente foi o que salvou o nosso casamento. E a gente tinha Eu uma acho rede que é de os dois apoio muito pontos- bom também. Os dois pontos chaves é o diálogo e a paciência. Porque a nossa vida, ela é fases, né? Então, assim, quando a gente era mais novo, a gente queria comprar carro. Eu adorava carro, então o meu sonho era juntar dinheiro para ter carro. Ela queria ter uma casa maior. E de repente a gente mudou, aí já foi para esporte, né? Aí depois motorhome. Aí, assim, aí viemos morar fora, porque a gente achava que queria construir uma carreira fora. Aí, de repente, muda. Então, assim, a gente, em determinadas fases da vida, a gente tem Pensamentos objetivos diferentes. e sonhos diferentes. Até Então, os se comportamentos você são não tem diferentes. paciência para manejar isso, para lidar com isso, e não tem diálogo para conversar sobre isso, aí realmente o relacionamento ele fica muito difícil Fica desgastante. e tende a se romper. Mas quando você É. tem paciência e diálogo, É. aí pode vir qualquer mudança que certamente vai estar pronto para Aquele isso. famoso ditado que o pessoal fala, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. É o mais errado que existe. Efeito Gabriela. Não existe, não existe esse ser humano que nasceu de um jeito e vai morrer do mesmo jeito. Ele tem que ser muito contra mesmo, para achar que vai ficar assim pro resto da vida. Porque você vive ciclos, como o Luciano está dizendo, ciclos diferentes. Imagina só, quando eu casei, o meu sonho era ter uma casona.
E o sonho dele era ter um carrão. Depois, a gente foi para um motorhome de 10 metros quadrados vivendo um minimalismo. São duas pessoas completamente diferentes. Imagina só se eu tivesse me agarrado àquela ali, achando que o Luciano ia ter aquela mentalidade pro resto da vida. Por isso que relacionamentos se rompem. Porque às vezes a gente desacredita que aquele ser humano vai mudar. Entendeu? E, assim, claro que a gente não tá dizendo aqui que se você vive um relacionamento que ou é abusivo, ou que você é maltratado, ou que você é maltratada, a gente não tá dizendo que você tem que viver aquilo ali, porque eu acho que cada um sabe o calo que aperta. Mas o diálogo, ele é muito importante para você identificar se aquilo ali realmente ainda tem futuro. Ou até para encerrar, Ou né? até para encerrar. Eu acho legal a gente estar falando sobre isso, porque acho que o grande objetivo aqui sempre é, assim, trazer os dois lados, né? Porque quem está ouvindo talvez está olhando assim, pô, o Luciano fez isso, o Luciano fez aquilo, saiu, viveu, pô, como é que pagava as contas durante 2 anos? Não tinha conta, isso, e os filhos, não ia para a escola. Tá, beleza, mas foi uma decisão que há toda uma história por trás. E aí fez com que isso acontecesse. Mas eu acho que o grande ponto é quais são os valores que o casal, que a família adquiriu por meio dessas experiências. E como isso tem aplicado na vida de vocês. Olhando vocês no início do relacionamento e olhando vocês hoje, o que vocês já viveram, sem dúvida, a capacidade de resolver um problema hoje é muito melhor. O que eu e a Andresa hoje tem vivido aos nossos 20 anos de casado, com os primeiros dias de casamento, a gente olhar assim, isso aqui não vai durar nem 3 dias mais, velho, vai acabar. Mas por quê? Porque nós dois fomos nos adaptando, a gente foi se perdoando, a gente foi deixando de ser tão egoísta, deixando de ser tão mimado, para poder chegar num ponto hoje que a gente continua tendo os nossos desafios, mas nós somos capazes de um olhar para o outro e dizer assim, peraí, A maturidade é o outra, que eu né? posso fazer? Exato. Eu gosto dessa palavra maturidade, mas eu acho que muitas vezes, a gente espera muito, né, inconsciente, a gente espera muito tempo de ficar maduro, né? E, na verdade, minimizaria muitos problemas se a gente compreendesse algumas coisas mais novas, né? No início de um casamento, nos 2, 3 primeiros anos, seria uma maravilha. Mas eu sinto que tem pessoas que já estão conseguindo isso. E quando eu vejo um casal conseguindo sobrepujar algumas coisas de mimo mesmo, às vezes é coisa de menina mimada, coisa de menino mimado. É uma besteira, que a mulher não quer que o cara jogue videogame no tempo que ele tem que estar com ela. E ele tem que entender que ele não é mais um solteirinho que vai ficar lá no quarto dele jogando um videogame. É o tempo dele ficar com a esposa dele, de sair para ir no mercado, de sair para comprar um parafuso que faltou para colocar o negócio na parede. Coisa de homem. Agora você não é mais o filhinho da mamãe. Você agora é o marido, o dono dessa casa aqui, o chefe dessa casa. Eu acho que se nós conseguíssemos compreender isso um pouco mais novos, teriam menos divórcios. Porque, na verdade, são coisas de fato muito pequenas. As minhas brigas com o Thiago, eu brinco que a gente não brigava, claro que a gente brigava, e muito. As nossas brigas eram por coisas pequenas, por coisas simples. Era tipo, a criança tá ali com a fralda cheia de cocô. Eu tava dando mamar para outra criança. Pô, pega a criança e troca a fralda. Não tem que ficar, tô olhando um vídeo na internet, nem tínhamos na internet assim na época, né? Mas é um exemplo que poderia ser usado hoje. O cara lá rolando o vídeo na internet, podendo ir lá e trocar a fralda do filho, sabe? E é uma maturidade que vira essa chave e vira logo, para você não perder o amor da sua vida. Você pode perder o amor da sua vida porque você é uma pessoa mimada. Porque você é uma pessoa que não quer amadurecer. Não enxerga nada além de si, né? Não consegue enxergar. É tanto egoísmo, é tanto orgulho. E muitas das vezes você vai perder o seu casamento porque você não quer virar essa chave. E aí você vai perder o amor da sua vida. É responsabilidade, né? Eu acho que é o que falta cada um assumir as suas responsabilidades. Depois que você faz as suas responsabilidades, aí tudo bem, se sobrou um tempo, você talvez tenha um direito de fazer alguma coisa assim, das suas coisas mimadas, mas você tem que cumprir com aquilo que você se dispôs. Não é para isso que você casou? Não foi para estar com aquela mulher, então você tem que fazer ela feliz, tem que trazer um teto para ela, tem que dar um sustento para ela, um amparo emocional, um amparo financeiro. Se você está fazendo tudo isso certinho, então pronto. Você... Tá gravado, viu? Isso. Só para você saber, tem uma coisa que o Thiago, ele sempre pedia isso quando a gente brigava.
Ele falava assim, nossa, mas eu só te peço uma coisa. Você lembra o que você me pedia? Não, eu tô com medo de responder, porque eu tava esperando. Ó, né? a gente tá quase, assim, o episódio final. quase terminando e tu vai trazer uma situação, vai. A gente Vamos traz uma ver. intriga sempre, né? E o Thiago sempre, na hora da briga, tinha aquele cabo de guerra ali, né? Só que queria um café da manhã, Só velho. queria um café da manhã. Ele falava, eu só queria acordar antes de ir pro trabalho e ter um café da manhã na mesa. Só que eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. 4 horas da manhã, você vai assim, você vai me matar. Se você me tirar 4 horas da manhã, é como se eu estivesse indo pra forca. Eu quero dizer que 8 horas da noite eu também não sou mais nada. Não Eu é queria mais só nada. um jantar na mesa. E a mulher lá. E aí, nós estamos 20 anos casados, vamos completar 21 agora em abril. E nesses 20 anos de casado, eu ainda não consegui realizar esse sonho dele. Fala olhando aquela câmera ali, por favor, pra Qual é a deixar câmera que eu gravado. olho? Aquela ali, amor. E Faz eu uma não- promessa aí. Promete Esse agora, ano de amor. 2025, eu vou fazer um café da manhã. Não, chegamos a 20 anos de ser um café da manhã na mesa. E ele... Eu não aguento mais 20 anos, gente. Será que ela consegue fazer? Não, eu consigo, cara, isso é difícil. Mas o Thiago, quando ele parou com esse cabo de guerra, de medir força comigo, ele passou a fazer o whey dele de manhã e ele coloca na minha mesa de cabeceira. Então ele traz o café da manhã. Ele se despiu daquele orgulho que ele tinha fazendo aquele cabo de guerra e ele soltou. E ele falou, não adianta, ela não vai conseguir fazer isso. E hoje, se eu acordo, eu faço assim, ó, e eu não sinto o meu copo, eu fico nervosa, tá? Então, hoje, quando eu acordo, eu sei que meu wheyzinho tá ali, é uma alegria. Então, muitas vezes, a gente vai ter que soltar esse cabo de guerra, porque você não vai vencer. Não vai vencer. E tá tudo bem. Era uma coisa simples, pra mim. Por que ele não pode fazer o próprio café da manhã dele? Ele tem 10 dedos igual eu tenho, ele vai fazer. Mas aí, amor, volta o conceito quem tá falando aqui. Eu queria mudar você. Ainda tenho esperança desse café da manhã. Não, mas eu queria mudar você. Eu já sou E tão não vai. maravilhosa, não precisa. E não vai, é natureza da pessoa, não vai fazer. Mas, por exemplo, ela faz o almoço, vai fazer a janta, vai fazer qualquer outra coisa, mas o café da manhã, porque amanhã é um momento muito especial para ela não consegue. Porque... E pra você valorizar também. as outras coisas É, que faz, né? Exatamente. Às vezes a Mas, gente ó, só se apega ao que não faz. Ah, ela não faz isso, não faz isso. Excelente ponto. Enquanto o restante faz tudo Faz e faz tudo. E faz maravilhosamente muito bem, e é fantástico, mas eu fico preso naquela coisinha pequena. Ó, mas é o que o Thiago tava falando, que ele falou a primeira coisa, quais foram os valores, né, que a gente aprendeu nessa fase. E uma das coisas que eu aprendi antes de ir pra estrada, que isso me pegava muito, que eu ficava pensando assim, gente, como é que a gente vai se manter na estrada? Como é que esse caos que a gente tava vivendo em casa a gente não vai levar pra estrada? Como é que vai ser essa virada de chave? Vou matá-lo. Vou matá-lo dentro de 10 Vou metros quadrados. matá-lo. Mas aí, gente, uma coisa que eu aprendi claramente é que a gente pode fazer o que a gente quiser. Olha, quando a gente decidiu ir para a estrada, eu disse assim, Luciano, como é que a gente vai ganhar dinheiro? Eu trabalhava no setor de cobrança, eu não sou formada, e eu sempre gostei de mídias sociais, sempre gostei de artes gráficas, e eu comecei a estudar aquilo ali. Mesmo trabalhando, eu paguei cursos, comecei a mexer com artes gráficas, comecei a fazer artes, e eu disse, eu quero migrar para esse tipo de trabalho, porque eu sei que com ele eu posso trabalhar à distância. Mas eu precisei sair da minha zona de conforto. E às vezes, trazendo isso para dentro do relacionamento, para você trazer o bem, às vezes, para o seu parceiro, você precisa sair dessa zona de conforto. E às vezes isso não é legal, é tão chato. Porque às vezes a gente não quer dar trabalho, é exaustivo. E na nossa cabeça, eu como mãe, eu penso que eu faço pelo meu filho porque eu sei que ele não tem condição de fazer ainda, mas por que eu tenho que fazer para um caba velho desse tamanho? Então, e isso às vezes me machucava. Eu disse assim, poxa, ele quer isso, mas por que que também eu queria tanto? Eu tinha isso muito na minha cabeça e eu parei de dizer isso. A mãe, ela cuida dos filhos, a mãe é esposa, a mãe cuida do marido, a esposa é esposa, mas quem é que cuida da mãe e da esposa? E aquilo ali me martirizava. Porque eu achava sempre que ele não estava fazendo nada. E aí é onde entrava o conflito. Que eu sempre fazia tudo e ele não fazia nada. E aí entra numa guerra de ego, né? Sim. E aí é onde mora o perigo. Aí é onde mora o perigo. É isso aí. Então, você ter, como ela falou, você alcançar essa maturidade enquanto você ainda é jovem, você pula muitas etapas aí de desgaste, de sofrimento, de estresse. Então, o que a gente pode falar mesmo assim sobre os valores que a gente
conseguiu acrescentar na nossa vida hoje é que se a gente quer, a gente vai fazer. A gente consegue mudar muitas coisas na nossa vida, a gente consegue mudar muitos comportamentos, a gente consegue mudar a nossa realidade, a gente passar uma vida, às vezes, se vitimizando, de que eu não posso isso, de que eu não sou isso, de que eu não quero isso, e dizer mais assim, eu posso isso, eu vou fazer isso, o que é que eu posso fazer para conseguir isso? Nós, né? Nós. Não do outro. Não do outro. Nós mesmos. se autoavaliando. Será que se eu fizer... A gente não tem muito isso na igreja, né? Será que se eu fizer isso aqui, o Pai Celestial vai estar feliz comigo? Vamos pensar no nosso cônjuge, que foi ele que deu aqui na terra pra gente. Se eu fizer isso aqui, o meu parceiro vai ficar feliz comigo? Será que vai me maltratar tanto eu fazer isso? Eu Fazer acho esse que... café da manhã. Faz esse Me deu café da manhã. problema isso aqui, hein? Compra no macho aquela panqueca aqui enfiada. Ele gosta, ele gosta de tapioca. Assume um entendeu? compromisso com a gente. Vai, amor, na pressão, olha pra essa naquela câmera, vai. Vou pensar sobre. já é um Mas passo. o contexto da história não é nem sobre o café da manhã, é sobre os conflitos que trazem o divórcio, porque não é o café da manhã que vai trazer o divórcio. Eu acho que são muitas coisas, são vícios que hoje a nossa juventude vem enfrentando, são as pessoas, meninas ou meninos mimados, que vêm de um berço de famílias que protegem muito e acham que a vida é um morango e não é, né? Então... E eu vou dizer, um dos outros benefícios da estrada era o limite que a gente tinha com telas. Como a Isso. gente vivia na estrada, então a gente tinha que comprar a internet via chip. Não tínhamos muita internet disponível. Aqui tinha, a gente guardava para o trabalho. Então os meninos não tinham esse acesso todo a YouTube, essas coisas. Então, Não assim, tinha. isso ajudou muito a gente a ter um diálogo, Momentos a entre ter vocês. momentos juntos, porque Isso é a gente, surreal. isso. E sabe por que isso é interessante? Porque faz um ano que nós Voltamos e os meninos E- tiveram mais E parece acesso. assim, não que o nosso relacionamento esteja ruim, mas as telas consumiram uma boa parte do nosso tempo. Quando a gente vê, já é 10 horas, já é 11 horas. E a gente, E eu disse assim, a meta de 2025, nós vamos ler um livro por Antes mês. de dormir. Antes de dormir, vamos ler ali um capítulo do livro, vamos ler a Nada escritura, de celular nada na de cama. telas, vamos tentar voltar a isso, porque a gente viveu 2 anos na estrada. A gente passava uma semana em cima de uma montanha que não tinha um sinal. Minha mãe achava que eu tinha morrido. A mãe dele, quando chegava o sinal, era 500 mil mensagens. Cadê vocês? Vocês estão vivos? Aonde é que vocês estão? E o que a gente fazia nessa uma semana em cima da montanha? Os meninos jogavam pedra, entrava no lago congelado, Caçava andava descalço, só de graveto. cueca, caçava graveto, fugia de cobra. Tinha que cavar para Conversava. fazer as necessidades. Gente, a gente literalmente descia do motorhome, só tinha mato e os barulhos do grilo. Nós sentávamos um de frente pro outro. E ficava conversando, falando Conversava, qualquer... surgia. Gente, surge assuntos que vocês nem imaginam. É. A gente fez isso antes, a gente está indo já para o fim, vou contar essa, depois eu vou deixar vocês contarem uma história divertida, que a gente Tá. pediu para vocês prepararem. Antes da Bela ir para a missão, nossa filha está servindo como missionária, já tem 5 meses, não dá nem para acreditar que já tem tudo isso. E antes de ir para lá, eu falei para Tiago, eu quero pegar uma semana inteira e cada dia a gente vai fazer uma coisa especial nessa última semana dela. Então, um dia a gente comeu num lugar que a gente sabia que ela gostava, outro dia a gente foi... Cada dia foi uma coisa. E um dia a gente subiu para a montanha, pegamos carne, foi picanha, né? Que eles adoram, uma picanha, quem não gosta, né? Uma picanhazinha e acendemos o foguinho lá em cima, enquanto acendia o foguinho. Ainda tinha um ou outro ali emburradinho de estar ali só nós 5, sem internet, que não tinha internet lá em cima. Cara, mas de repente foi ficando tão bom. O fogo começou a aquecer um pouquinho mais a gente, a carninha começou a ficar pronta, estava gostosa. E começamos a conversar sobre coisas assim, que eu falei, gente do céu. Aleatório, né? Como assim? Eu nunca conversei sobre isso. Como assim tem isso na cabeça da Gica? Nossa, olha isso que o Gustavo está me perguntando. Foi tão emocionante aquele dia. A gente se desconectou. A gente se desconectou das pessoas, dos amigos, de internet. A gente se conectou ali só nós 5, comendo. Acho que a Gica e a Bela levaram um doce de leite, né? Fizeram um doce de leite para levar. Com certeza a Gica ela gosta de um docinho. E foi tão bom. E às vezes a gente se perde com uma internet o tempo todo. Que é para ser um benefício, né? Que é para ser um benefício, a gente às acaba vezes fazendo, consome, né? virando escravo daquilo ali.
Gente, já indo para o fim, eu queria ouvir uma história divertida de vocês. Não sei se vocês vão querer contar. Eu quero dizer que antes de contar essa história, não é nossa, é de um amigo. É de uma pessoa Talvez conhecida. tenha acontecido, uma Talvez, hipótese. uma hipótese. Hipoteticamente, vocês querem contar uma história hipotética pra gente? Quando a Andressa mandou essa mensagem pra gente, foi a primeira história que veio na nossa cabeça. Dos dois, na Mas cabeça eu dos fui dois. relutante, porque o Luciano disse, amor, essa história é a mais legal. Mas eu disse, amor, sou eu, você vai jogar É minha assim. amiga, não é você. É minha amiga. É minha amiga, É minha amiga. minha amiga. Aí ele diz, amor, confia, vai dar certo. Eu disse, nossa senhora. Bom, só contando um pouco, assim, os íntimos a gente sabem. já tá no final do nosso podcast, mas só contando, eu e a Rayane, a gente se conheceu bem novo. Ela foi minha madrinha do ABC, só pra ter ideia. Ali, Ele tinha 5 aninhos e eu tinha 3 anos de idade. Fui então dançar ela foi lá valsa e com dançou ele. valsa comigo, apesar de que depois disso a família dela se mudou e aí a gente perdeu o contato. E aí, Mas a paixão ficou. talvez, A deve gente- ter ficado A gente se encontrou assim, né? Eu trabalhava no hospital, a irmã dele quebrou o pé e foi se constatar no hospital onde eu trabalhava, com o médico que eu trabalhava. E aí ela pegou a mãe dele tava junto, aí ela falou assim, mãe, aquela ali não é a Rayane não, filha da Virgínia, é o mesmo rostinho. Aí a mãe dele falou, é ela mesmo. Eita, Suzana, o Luciano tá voltando da missão, já pensou? Aí pronto. Era tudo que Era tudo que precisava. Aí a precisava. gente pegou, aí começamos, né? Eu Foi. chamei ela pra sair, a gente foi pro cinema. E teve uma vez que Foi foi o primeiro dia dos namorados primeiro da dia, gente. dia dos namorados juntos, aí nós fomos jantar, né? Um jantar especial. A gente foi num restaurante bem legal, queria impressionar, né? Tadinho, ele sabia que Já namorando. Já namorando. Devia ter ali uns 4 meses de namoro, Aí 5 tu falou, não, meses. vou fazer a frente Né? agora. Vou. Não, e tadinho, ele Quebrei os sabia. porquinhos, vamos nesse restaurante aqui bonito, prato individual, cada um no seu tal. Aí depois veio a sobremesa. Ah, ela Era meu sonho. sempre quis comer um Petit petit gâteau. gâteau. Nunca tinha comido. Aí tu falou, meu porquinho, pode botar. Pode Aí, ter não, o e pra petit gâteau. melhorar o ambiente do dia do namorado, chegou até o chefe de cozinha, foi lá Veio falar com a cumprimentar, gente. bater foto. Era um restaurante bem fez legal. mídia, ele fez a mídia direitinho com a futura esposa, né, com a namorada. Aí ela terminou de comer o petit gâteau. Aí eu já comecei a suar frio, né? Aí ela, eu acho que a gente precisa ir pra casa. E na época, né, eu novo, tinha 21 anos, não tinha carro próprio, tava no carro da Cara, minha minha irmã. irmã. Aí eu, bora voltar, né? Ela acelera, eu calma que eu tô Aí, no não. carro da minha irmã. Já sabia quem era. Não, Já, Não, ela- vamos contar em detalhes, porque os detalhes é que é legal, porque na voz do nordestino é melhor ainda. Não cague no carro da minha irmã, não. Aí eu disse assim, eu não aguento as lágrimas descendo, eu não aguento. E eu indo rápido. Acelerando. Segure, Mas o segure. pior disso tudo é que minha mãe morava no quarto andar, sem elevador. E por que você não foi no banheiro do restaurante? Não deu. Eu não conseguia pensar. Eu suava, Mesmo, né? eu suava, Não, mas é suava lógico. desesperadamente. Quando eu saí do carro, que ele olhou assim, o carro tá salvo. Que eu botei o pé Eu no parei degrau. de frente pro bloco dela, né? Era um conjunto Gente, condomínio. eu botei meu pé no degrau. Quando eu botei, Saiu ali carro mesmo. foi. E ela foi subindo o quarto andar. Escorrendo pelas escadas até o Não. quarto andar. Aí eu fiquei dentro do carro, Essa é a Aí eu pior pensei, parte. será que eu vou pra casa? Será que eu vou pra casa, né? Eu acho que já acabou a noite, né? Aí a mãe dela me liga. A minha sogra é uma figura. Uma figura. Aí ela pegou, sobe. Oi? Tá bom, vou subir. Assim que eu chego, que eu entro dentro do apartamento, ela passando pano, minha filha cagou tudo aqui, ó. Tô limpando aqui, ó. Ela melou tudo isso aqui, tá com a roupa toda suja. Meu pai no quarto. Cagou a casa inteira. Aí ela diz, né? Depois desce no casar. Para com isso, mãe. O que, minha filha? Todo mundo caga. Eu não nas calças, mãe. No meu namorado. Primeiro dia dos namorados. E aí, quando eu saí na sala, o Luciano sentado assim, ó. Aí eu olhei pro meu pai e disse, vai,
Você não casar, viu? Dito e feito, gente. 2 meses depois pediu em casamento. Ou seja, caga nas calças, que fez. Casou com a cagona. Casou com a cagona. Foi isso, foi um. Aí no Mas assim, foi dia uma dos coisa bem namorados do ano engraçada. seguinte, Do ano seguinte. petit gâteau. Não, nunca mais. Eu descobri que eu sou intolerante a qualquer chocolate quente. Então, pessoal, pode trazer o petit gâteau pra ela aqui. Mas assim, foi o que marcou o nosso relacionamento de um tudo. E E aí- só íntimos dos íntimos sabem disso, viu? Porque Agora também, tá só os íntimos dos íntimos. Pessoal, Gente, compartilha, Humberto, corta compartilha, corta o divulga. Rio, o Rio. viralizar. Vamos fazer Reels. E aí é aquele negócio, né? Se passar pela Pra prova de prova, fogo, é pra casar. é pra casar. Gente, mas a sua mãe foi sem Não, noção. foi aí total. Eu já ia pra casa, né? Pra mim já tinha acabado Meu a minha filho, noite. entre. Ela cagou a casa Suba, inteira. suba. Entrou e ela só a me caatinga. cagou a casa inteira aqui. E eu no banheiro queria assim um buraco pra me enterrar, né? Ai, Um gente. buraco. Nossa, essa foi bem íntima. Foi. Obrigado por compartilhar, adorei. Gosto de coisa íntima assim, isso é ótimo. Foi assim, enterrou, mas durou, Foi né, amor? divertido, 15 foi anos divertido. sem comprometer mais. É. Eu Acho que aprendi pior a do que lição. Obviamente já Não passamos fica. por situações parecidas do meu lado depois disso, não foi? Não, mas depois Mas dessa, amiga, depois agora dessa, tá tá tudo Aí tranquilo. já tá Casa. tudo em casa. Sensacional. Obrigada, gente. A gente que Ai, agora a gente é muito agradece. íntimo, cara. A Andressa olhando pra mim aqui cagando as calças. Não, eu vou olhar ela na rua, toda vez que eu encontrar a Raia, eu falo, e aí, agora? Aí a Andressa com a amiga dela, aquela ali cagou nas calças. Gente, muito obrigada. Nossa, foi muito bom. Casal Foi sem ótimo. rotas. Agora Foi tem maravilhoso. rota, né? Agora tem rota. É, Tá Agora tá stand-by. parado, Tá agora. parado lá o pinzinho. podia colocar casal tem rota agora. Agora tem rota. Tem casa. Casal tem casa. Fixa. Muito, muito obrigada por vocês terem vindo. Eu sei que no meio das férias de vocês, a gente só interrompe. Não, Só de interrompeu jeito Nós vocês. que agradecemos o privilégio de estar aqui. Se a gente puder influenciar qualquer pouquinho que seja alguém desse outro lado da tela, para a gente já vai ser uma vitória, já vai ser uma conquista. Na verdade, a gente falando assim, a gente é que ganha, que se lembra das nossas experiências, se Exato. escuta e Refresca a memória, sai né? daqui mais fortalecido, né? Com um amor ainda mais forte, com o objetivo do relacionamento ainda mais vivo na nossa mente. Sigam eles sem rota. Sem rotas. Tem um S no final. É, tem um S. Sem rotas. Rotas. E com um número, né? É o número 100 e rotas. Rotas. E agora vocês podem seguir. Eu tenho me sentido muito inspirada. Teve um vídeo seu que você, eu não sei se foi um story ou se é um reel, que você estava correndo. Acho que foi aqui nos Estados Unidos que você fez, que eu lembro. Eu tenho esse vídeo na minha cabeça. Que eu lembro que eu passei algumas vezes aquele vídeo. Eu tô numa fase agora de ir pra academia e parece que agora eu também tô engrenando, tá? E eu vi aquele vídeo algumas vezes, eu falei, nossa, então continue, por favor. Você tem inspirado muitas mães, tem inspirado muitas mulheres. A vida não é só limpar a casa, não é só cuidar de filho. Primeiro, a base de tudo é a gente se cuidar. E você tem me inspirado, e eu tenho certeza que você tem inspirado muita gente, como você inspirou seu próprio marido. Coisa boa. Essa é a nossa maior intenção, eu acho que aqui na Terra, né? A gente inspirar as pessoas pro bem. O mundo já tá tão cheio de pessoas que querem mostrar o contrário, de fazer coisas ruins, que quando a gente encontra pessoas que nos impulsionam para o seu melhor, eu acho que é esse tipo de pessoas que a gente quer estar perto. Muito obrigada, A gente. que agradece. Obrigado. Obrigada, amor, por estar aqui de novo. Tem que Faltou um compromisso aqui, né, nesse episódio, No mas a gente café vai da manhã. Vai dar somar. certo. Vai Eu dar vou, certo. eu vou, ó, No episódio todos 100. os Na- talvez no episódios eu vou 100. estar vendo pra... Comenta, Coffee break nesse, saiu. nesse episódio... se a galera quiser ajudar nos comentários, coloca assim, e o café da manhã? Só isso. E o café da manhã? Aí no próximo vídeo, e o café da manhã? Gente, eu te E o- comprometi, André. Comprometeu demais. E o dele, vocês são nordestinos, vocês gostam do quê de manhã? Uma Cuscuz. tapioquinha, um Um cuscuz. Eu não sei nem o que é cuscuz, um cuscuz, ovinho, gente. uma macaxeira, Ele um não é um inhame. pão com queijo e presunto, como é em São Não. Paulo e no Rio. Não, esquece Não, isso. ele não quer Esquece isso. Eu quero cuscuz com ovo, carne do sol. Esse daí eu É, faço, isso aí né? eu faço. Você quer esse eu faço, eu deixo pronto à noite, já lá embaixo um paninho. Só pegar. Não, o de vocês é muito requintado, gente. Tá bom, gente, muito obrigada. Sigam a gente aqui no YouTube, sigam o Sem Rotas, siga a gente aqui no Em Família Podcast. Coloca lá o sininho para você sempre receber esses conteúdos divertidos, essas histórias de cagões. Cagona. Então façam isso. Muito obrigada, Central das Escrituras, por esse espaço maravilhoso. E um beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima.